Quem pensa assim, tem medo de batizar, porque depois que a gente batiza, né, pastor? Né? O diabo persegue mais. Aonde você escutou uma tonteira dessa? A Bíblia não fala disso daí. Isso é ensino de homem. Você fica acreditando nessas conversas fiadas por aí, por isso que fica derrotado. Batismo é para te confirmar como um filho de Deus. É para te confirmar como nova criatura. Onde já se viu um batizado, fica derrotado. Que conversa mole que é essa? E tem pessoas que acreditam. Então você escuta um derrotado falar assim, ó, depois que eu batizei, olha quanta coisa ruim aconteceu. Vai crescer na fé, meu filho. Está muito fraquinho, está muito sem entendimento. Está na hora de você pegar e crescer na fé. Jesus te chamou para batizar, para você ser mais que vencedor, e não para ser um preguinho do diabo, repito para você, né? Então, ele te chamou para batizar para você dominar a situação, e não para ser dominado. Amém, pessoal? Quando ele te chamou para batizar, ele te chamou para tomar uma posição de mudança de vida. Tanto é que você leu no texto, né? Jesus falou, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Sim ou não? Você acabou de ler, é para batizar, não é? Sim ou não, gente? Ele falou, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, e de todo mundo é em Marcos, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois que você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que acontece com você? Você fica sozinho? Você fica desamparado? Sim ou não? Você fica largado como um filho sem pai nem mãe, como um bastardo qualquer? Você fica assim? Não. Pelo contrário. Sabe por que a pessoa que acredita que depois que é batizado fica sofrendo, o diabo está mentindo para essa pessoa? Sabe qual é a prova? A prova seguinte é que você vai ler. Já lemos, né? Mas vamos ler de novo. Olha o que está escrito. Versículo 20. O que Jesus continua dizendo? Ensinando essas pessoas que foram batizadas a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Qual é a promessa? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, até o fim do mundo. Olha para cá. Como é que uma pessoa com quem Jesus está pode estar derrotado? Tem cabimento? Sim ou não? Sim ou não, gente? Tem cabimento uma pessoa que está uma pessoa em quem Jesus está? Como é que essa pessoa vai ser derrotada? Só na cabeça do capeta, só na cabeça de quem não está na fé, só na cabeça de quem não tem entendimento. Na cabeça de uma pessoa que está lúcida na palavra, que conhece a palavra, fala, eu batizei por mandamento de Jesus, ele prometeu que depois que eu batizasse, ele estaria comigo todos os dias, até o fim do mundo, até o mundo acabar. Até que tudo se consume, ele jamais me desamparará. É a promessa. Então por isso que você pode agora enfrentar o diabo com a cabeça erguida. É por isso que você pode, inclusive, olha só, hein? Porque às vezes o diabo, como é que ele consegue entrar na vida da pessoa? Primeiro, ele mente. Ele deixa a pessoa enganada. Você vai morrer. Não tem jeito a situação, ele faz a pessoa acreditar nessas coisas, né? Ele faz a pessoa acreditar que a situação é muito difícil, que não vai conseguir nada. Ele faz a pessoa acreditar que ela está com uma doença que Deus está provando, e por aí afora vai, ele engana as pessoas. Só que também, como é que ele consegue, vamos dizer assim, como é que ele consegue ficar na vida de uma pessoa muitas vezes? Sabe como muitas vezes? Através do erro que ele mesmo induz a pessoa a praticar. Quando o diabo tenta, vamos dizer assim, ó, o diabo tenta, você fuma, aí você quer largar, então você faz até um propósito com Deus, ou bebe, que seja, né, usa droga, não sei, e você quer largar, aí você faz um propósito, Deus, eu sei que eu estou errado, mas a partir de hoje eu vou parar com a bebida, a droga, o cigarro, o jogo de azar, sei lá, eu vou parar com essas coisas aí, muito bem. Aí um belo dia, o que o diabo faz? Ele provoca uma situação na sua família, ele tenta alguma coisa para tentar tirar você do eixo, para você perder a fé, perder o bom senso, para você ficar nervoso. Quem é viciado em alguma coisa, a primeira coisa que o diabo vai sugerir para a pessoa é para ela praticar o vício. Tipo assim, fuma um cigarrinho para acalmar, bebe um golinho de cachaça ou cerveja para ficar relaxado. Olha, vai usar uma maconhinha para você ficar, né, suave. Ele vai falar isso daí.
Se você fizer a vontade dele, você não pode reclamar depois. Por quê? Porque é a mesma coisa no bandido chegar à tua casa, tá toda trancada, toda fechada. Cadeado, alarme, câmera, né? Cerca elétrica. Aí o sujeito, o bandido bate na sua porta da sua casa e fala assim: ô, fulano. Aí você pelo interfone, quem é? Eu sou bandido, vim assaltar a tua casa. Ô bandido, desliga o teu, pode entrar, a porta está aberta. O que ele vai fazer com você? Ele vai roubar você se não matar você ainda. Mas por que ele fez isso? Porque você abriu a porta para ele. Sim ou não? Sim ou não, gente? Você colaborou com ele. Depois você vai reclamar, a polícia não faz nada. Pô, mas você devia ter se guardado, né? Vai jogar a culpa na polícia agora? Se você tivesse ficado com a porta trancada, ele não entrava. Se tivesse chamado a polícia ia vir pegar ele. Mas você convidou ele para entrar, é lógico que você não vai fazer isso, né? Em sã consciência. Só que espiritualmente as pessoas fazem. O diabo tenta, ele fala assim, ó, fuma um pouquinho. A hora que você, eu não aguento mais, deixa eu pegar um cigarro. Pronto, a hora que você deu a primeira tragada, ele entra. E aí ele fica. A hora que você bebe um golinho de álcool, qualquer que seja, ele entra e fica. A hora que você, não aguento, preciso me prostituir, preciso, né, ter fornicação, porque afinal de contas, eu sou de carne, né? Pois é. Primeiro momento de prazer seu ali, ó, a pombagira e outros demônios entram e começam a destruir a sua vida. E aí? Como é que você vai fazer depois? Você vai dizer, que autoridade você vai ter para mandar o mal sair? O único jeito de você ter autoridade para o mal sair é esse aqui, ó. A hora que você falar assim, ó, Deus, me perdoe porque eu errei. Me perdoe porque eu fumei, usei droga, bebida alcoólica, prostituição. Me perdoe porque eu fui tentado, fui fraco, eu reconheço, e eu pequei. Meu Pai, me perdoe em nome do Senhor Jesus. Na hora que você faz isso, o sangue de Jesus te purifica. Acabou. Mas tem que ser sincero. Depois que você fez isso, aí você pode usar a autoridade, porque ela lhe é restaurada. Aí você vai dizer, demônio que entrou na minha vida, demônio que entrou na minha saúde, espírito imundo que está me fazendo ficar amarrado no vício, eu te rejeito, te resisto e te mando, sai da minha vida, demônio de prostituição, adultério, fornicação e tudo mais por aí que está coligado aí, sai da minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, não te aceito, e aí você vai exercitando essa autoridade. No começo é difícil, no começo porque o diabo também vai tentar resistir. Ele também vai tentar retrucar. Olha para você ver quantas vezes a Bíblia mostra o Senhor Jesus expelindo demônios e os demônios ficam tentando ficar, né? Que temos nós contigo? Não é hora da gente ainda. Eles jogam a palavra para ele, porque eles têm que ir para o lago de fogo um dia. Só que não é ainda hoje. E na época de Jesus não era também. Então eles tentavam enganar Jesus, né? Não é a nossa hora ainda, quer dizer, temos que ficar aqui. E Jesus, cala a boca. Olha como que Jesus respondia para o demônio, cala-te, sai dele. Quando Jesus ele queria, ele perguntava o nome do demônio, qual é o teu nome? E o demônio tem que se submeter, para Jesus mostrar que ele pode fazer, ele tem autoridade para o diabo falar que quem é que está ali, o que está fazendo, e a autoridade, a parte mais boa é essa, né? A autoridade para mandar o mal sair, mas tem que se praticar isso daí. Então, à medida que você age assim, você está usando a autoridade que Jesus te dá, e você está colocando Satanás no lugar dele, ou seja, um nada. A Bíblia fala que Satanás ele foi reduzido a nada. A única coisa que ele tem a capacidade de fazer é mentir, e mente muito bem. Não acredite mais nas mentiras de Satanás. Amém, pessoal? Quando ele vier mentir para você que você está doente, vai ter que morrer por isso, você vai falar assim, não. Se em alguma coisa eu falei, e a doença entrou, Deus me perdoa, me corrigir. Mas que essa doença não vai ficar no meu corpo é templo do Espírito Santo. Não é depósito de doença. Sai em nome de Jesus, é isso que você vai fazer. Vem na igreja, busca, ora, não é? Se tiver que manifestar com um demônio, que manifeste, pelo menos vai embora o demônio. Essa pessoa não vem na igreja, tem medo de manifestar, né? Se eu cair, antes você cair, o capeta sair, do que você não cair e o demônio ficar escondidinho dentro de você. Não é? Não é assim que tem que acontecer? Quando você faz assim, pensa assim, a tua libertação é muito mais rápida. Muito melhor, é muito bom ser liberto, sabe? Aí você vai pensar lá na frente, você vai falar, puxa, valeu a pena, ainda bem que eu fui na igreja, caí, manifestou, fiquei
2, 3, 10, 20 vezes manifestando, mas libertou, graças a Deus, e hoje estou liberto. É assim que acontece, né? Então, quando você toma essa decisão, o diabo, claro que ele vai te enganar. Ele vai colocar medo, repito. Ele vai tentar colocar vergonha em você. Olha, o pastor chamou lá na frente. Não vai não, vai que você cai. É claro que o diabo vai falar, ele não quer sair, né? Ele vai ficar escondido aí, né? Olha, ele vai fazer oração forte. Não vai na igreja hoje não. Outro dia uma moça chegou para mim aí, com a vida amarrada, aquela coisa toda, né? Vida, boa pessoa jóia assim, sabe? É educada, boa família, boa pessoa. Pastor, minha vida amarrada, né? Dona fulano, vem para a igreja. Ela vai em outra igreja, né? Ah, sabe por que eu não venho aqui? Falei, por quê? Ah, porque onde eu vou lá falaram que aqui faz oração forte, a pessoa cai. Você vê como é que são as coisas? Os outros ficam com medo de demônio, a vida amarrada, aquela coisa. Eu falei, mas como é que vai fazer desse jeito? Né? Aí o próprio amigo que estava junto com ela falou, mas antes cair e o mal sair, do que você ficar do jeito que está. Ele falou certinho para ela, né? Então é assim, se você não tomar uma decisão, uma posição de confiar em Deus e não acreditar no diabo, a vida continua como está. Sempre aquela vida amarrada com um problema que não resolve. Agora, o dia que você entender, o diabo é mentiroso, mas Deus é verdadeiro. O diabo não vai me impedir de ser abençoado, porque o meu Deus disse na palavra que Ele está comigo até o final dos tempos. Até a consumação do século. Então eu vou buscar a minha vitória e vou receber em nome de Jesus. Amém, pessoal? Nem vai ser necessário ler o texto de Marcos, que não vai ser necessário. Deus já falou o que tinha para falar. Agora é da sua parte. A hora que você for orar daqui a pouco, bota essa fé para funcionar. Agradeça a Deus pela palavra, agradeça pela sua vida, agradeça a Deus porque Ele te deu essa autoridade de graça, não te cobra um centavo, né? E agradeça a Deus porque você pode hoje tomar posse da sua libertação. Amém, pessoal? E claro, se tiver que se acertar com Deus, se acerte, porque o perdão também é de graça. Não demore para fazer isso, toma uma decisão, tá? Que hoje você comece uma vida nova, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal?